expresso da Unirv 2023/1 para ingresso na unidade de Goianésia. E como quase todas as questões de matemática, a grande maioria começa simplesmente com essa frase assustadora, porque quando começa com essa frase, fica realmente que cada item é uma questão diferente. Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Ponto. Esse é o enunciado. Aí vem o item A, que é a primeira questão das 4 aqui dessa primeira questão. Vou colocar aqui, letra A. O preço de uma TV sofreu 2 aumentos sucessivos, um de 10% e outro de 15%. Após um mês, foi anunciada uma queda de 20%. Pode-se afirmar que isso corresponde a um só aumento de 1,2%. Como que a gente faz isso? Bom, vamos só lembrar aqui que quando eu quero saber o valor final após um aumento percentual, basta multiplicar o valor original, né, o valor inicial, vou colocar o valor inicial por 1 mais a taxa, que eu vou chamar de I. Eu sei. Você gosta de fazer V inicial mais X% do V inicial. Você ainda prefere fazer primeiro X% do valor inicial, fazendo uma regra de 3, 100% é tanto, X% é... Então, tanto é X%, X% é tanto, e depois somar com o valor inicial. Infelizmente, numa prova como a Unirv, com o tempo que você leva para resolver cada questão, se você for fazer assim em outras provas também, vai gastar um tempo razoável. Pode fazer assim por enquanto? Pode. Por sua regra de 3, mas vai internalizando esse jeito que eu vou explicar agora, porque ele ocupa menos espaço no papel e é mais rápido, e se você for comparando o seu jeito com ele, faz desse jeito e faz a sua regrinha, você vai perceber que a conta que você fez aqui sempre aparece na sua regra de 3, quando você multiplica cruzada, acaba dando essa conta. Tá? Então, se você enxergar, dá até para deduzir, o valor final seria o valor inicial mais X, a taxa, né? Seria a taxa que é em decimal, tá? E é a taxa em decimal. Então, 10%, 0,1 do valor inicial. Se eu colocar o valor inicial em evidência, fica 1 mais I. E de forma análoga, quando você quer uma redução percentual, basta fazer 1 menos I, porque você faz o VI menos I% de VI. Tá? Então, tente se acostumando com isso, porque ganha um tempo excelente para você ganhar mais uns pontinhos aí na prova da Unirv ou outra. Se você estiver assistindo essa aula e vai fazer outra prova, também serve. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? E o legal é que isso aqui dá para propagar. Então, veja o seguinte. O preço da TV, vamos chamar de preço inicial, VI. Olha só como fica melhor de escrever a equação. Em vez de fazer 1000, regra de 3. Sofreu um aumento de 10%. Então, eu vou multiplicar esse valor por 1 mais 10%. 1,1. Como assim, professor? 1,1. Quanto que é 10%? Quanto que é 10%? 10%. 0,1. Então, eu multiplico por 1 mais 0,1, ou seja, 1,1. Pronto. Esse é o valor dela após o aumento de 10%. É 1,1 do V inicial. Aí agora ela passou a valer 1,1 do valor inicial. Agora esse é o valor dela após o aumento. Esse valor, porque é sucessivo, recebeu um aumento de 15%. Então, vamos multiplicar esse valor por 1,15. 1 mais 0,15. E aí eu tenho esse valor aqui, que é o valor após o aumento, 2 aumentos sucessivos de 10% e 15%. É 1,1 vezes 1,15 de VI. Olha que legal. E ele falou que depois disso, um mês depois, ia ser uma queda de 20%. Como eu falei. Da mesma forma, vou aqui analogamente, para redução percentual, tem-se que o V final, que é o valor após a redução, é o valor inicial menos tantos por cento do valor inicial. Portanto, colocando o valor inicial em evidência, fica 1 menos I. Lembrando que esse I é a taxa
em decimal. Então, agora, se teve uma redução ou uma queda de 20%, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, tudo isso, que é o valor após os aumentos, que é toda essa expressão, e multiplicar por quanto? Para ver quanto ele ficou. Por 1 menos 0,2, que é 20%. Ou seja, eu pego esse valor e multiplico por 0,8. E aí sim vai dar quem? O valor final, que é o valor após dois aumentos sucessivos de 10% e 15%, e em seguida uma redução de 20%. Fala se não ficou elegante. Claro, para quem é acostumado, isso pode ser não ter claro, mas quem está acostumando, quem está assistindo minhas aulas há algum tempo, ao nível não, que o nível eu acho que eu não gravei aula de funções, porque para sorte de vocês cai pouco. Né? Acho que essa é a quarta questão em 13 anos de prova. 13? Não sei se chegou a 13, mas mais de 10 anos, quase 10 anos de prova da Univ e caíram 4 questões de porcentagem. Mas tem caído, né? Nas últimas caíram. Nessa e na 2022/11 caiu também. Porém, ó, se você assistir aula de porcentagem e vai estudando por assuntos, ou vai na construtor de lista e constrói uma lista de porcentagem lá para você, incluindo questões que não sejam de VOF, porque por enquanto VOF na plataforma, até o momento dessa gravação só tem o NIV, você vai encontrar outras questões e vai ver eu ensinando isso aí. Só que não tantas vezes, né? Com aumento é 1 mais, com redução é 1 menos. Você multiplica por 1 menos a taxa. E olha como ficou mais clean, elegante, uma linha só. Pronto, agora tem que fazer essa conta, isso aqui não tem como escapar. 1,1 vezes 1,15 vezes 0,8 é a hora que você dá pause no vídeo e mãos à obra para não ficar mais dependendo ou ficar perdida quando eu dou essas dicas. Se você costumar fazer no papel sem calculadora, vai internalizar melhor essas dicas que eu dou que nem essa agora, de porcentagem. Eu já fiz aqui a conta, deixa eu pegar minha colinha. 1,1 ou 1,10 vezes 1,15 vezes 0,8 dá exatamente 1,012. Do V inicial. Ora, 1,012, agora eu vou abrir para ficar mais claro. Apesar que quem já está acostumado já sacou a resposta. É o mesmo que pegar o VI e somar com 0,012, né, do VI. E esse é o valor que foi acrescido ao valor original, 0,012. Onde 0,012 é a taxa que foi acrescida, a equivalente de fazer tudo isso. Aumentar 10%, aumentar 15%, depois reduzir 20% é o mesmo que acrescentar 0,012. 0,012 é o mesmo que 1,2 sobre 100, pode ver, pode fazer aí. E 1,2 sobre 100 significa 1,2%. Ó. Portanto, a letra A está correta, verdadeira. Olha o tamanho da resolução. Teve conta chata, que é essa aqui, mas não dá para escapar. Mas a resolução ficou clean. Agora vamos lá. Um capital, aqui mais conta chata, aqui não tem muita escapatória não. Um capital de 165, pelo menos eu não vi, alguém pode ter uma sacada aí, mas... Um capital de R$ 165.840, aplicado a taxa de juros simples, aqui te salvou a barra, né? Juros simples fica bem mais tranquilo de fazer conta, na verdade não sei totalmente, mas ficou bem melhor. O que é o juros simples? Acho que tem gente que tem muito mais questões de juros compostos que esquece que é juros simples. Juros simples, você pega um valor percentual do valor original só, porque juros compostos, o valor aumenta e você joga no valor aumentado. O valor aumenta, você joga sobre o valor aumentado, que acaba virando isso aqui, ó, por multiplicação, na multiplicação, na multiplicação. Você vai multiplicando o valor já acrescido, aí o valor acrescido você multiplica de novo. Juros simples não, você pega um valor, uma porcentagem lá do início, que vai ser um valor fixo, é X% lá daquele valor, o capital inicial, e vai somando sempre ele. Tá? E aqui ele falou que a taxa é de 11,8% ao trimestre. Tá aqui outra coisa que pouca gente presta atenção. Ao longo de 18 meses. Aí a pessoa fala, não, decorou a fórmula e tem um Tzinho lá, né? J igual a CIT. Eu nem decoro essas fórmulas, porque dá para interpretar e fazer, fica bem melhor. Porque se decora a fórmula, você fica meio às cegas. Se você entender a fórmula, beleza. Mas nem precisa, é só equacionar usando porcentagem. Tá? Rende um total de juros, aí quer saber os juros, de 120 mil. Tá, vou usar a fórmula aqui, mas uma coisa que você tem, eu vou usar a fórmula porque eu vou dar ênfase
onde as pessoas erram por decorar a fórmula e não entender. Faz tempo que eu não uso para que eu não erre. Ó. Se não me engano, é assim, ó, J igual a CIT. Onde C é o juros, aqui é os juros, não é o valor final, não é o montante, é só os juros, que é o que ele quer. Né? Quer comparar os juros. Aqui é o capital inicial, aqui é a taxa em decimal. Se você colocar sobre 100, aí você coloca a taxa em percentual, mas deixa CIT. Aqui é a taxa em percentual, em decimal, perdão. E aqui o pessoal decora que é o tempo, porque colocou T e várias vezes é o tempo, tá? Porque a taxa é ao mês, e aí estão 18 meses, você destaca lá 18. Só que se você não entende que isso é como que esse tempo influencia, né, que é você pegar o valor original, V0, digam, VI que eu estou chamando, né? A gente chama de V0. E somando um certo valor de VI várias vezes, né? E esse valor, aí dá um montante final, mas esse valor que você soma aqui, vou colocar N, que é você pega um valor inicial aqui, isso aqui é os juros que você acrescenta, que é você pegar uma porcentagem do valor inicial e ir somando N vezes. Quando que esse N vezes? Quantas vezes os juros vai lá e incide, ó. Agora é dia dos juros, puf, aumenta. Agora é dia dos juros, puf, aumenta. Mas perceba nessa questão, 18 meses, mas os juros é ao trimestre. Preciso lembrar para vocês que trimestre é um tempo equivalente a 3 meses. Então a taxa de juros não vai incidir 18 vezes. Ela só incide uma vez a cada 3 meses. Então aqui que muita gente tropeça. Porque chega aqui no tempo e coloca 18. Porque decorou, não entendeu. E na verdade a taxa de juros não é incidida 18 vezes. Porque ela só cai uma vez a cada 3 meses. E em 18 meses tem quantas vezes de 3 meses? Fácil fazer 18 por 3. A gente vai falar sobre o poder da divisão já já. Eu bato nessa tecla. Muita gente tem o terror ou o pavor ou faz a divisão como se fosse simples uma operação matemática. Se você souber interpretar o resto, o quociente, você descobre tanta coisa para ajudar em questão que você não faz ideia. E eu mostro nas resoluções por todos os vestibulares aí que eu resolvo. O poder da divisão. Tá bom, então esse T eu não vou colocar 18, porque quantas vezes a taxa incide, não é exatamente, não é sempre o tempo, ele é sempre quantas vezes a taxa incidiu. Então, se é ao trimestre, e eu tenho 18 meses, 18 por 3, 6, foram 6 vezes que caiu juros. Então, aqui o T é 6 e não 18. Então, o capital inicial, quanto que é? 165.840. A taxa aqui em decimal, 11,8% dá 0,118, dividindo por 100, né? Fica em decimal. E o tempo é 6, tá? Não 18. Aí tem essa continha chata, é hora que você dá pausa em mãos à obra, porque eu já fiz a minha mãos à obra aqui e deu, se eu não errei conta. Posso ter errado, tá? Eu fiz aqui na mão, não chequei na calculadora não. Acho que não errei não, não sei. Mas tem que testar, arriscar. Mas que não errei não. Qualquer coisa você me avisa depois. 117.414 reais e 72 centavos. Quanto foi de juros? Esse é o valor que vai ser acrescido aos 165 mil. Ele falou que o total de juros foi superior a 120 mil. Pode ver que não, foi inferior. Portanto, falso. Essa é a segunda questão das 4 questões dentro da primeira questão. Essa aqui tá furada. Não sei porquê, assim, pelo meu parecer, tá? Eu tô aberto para discussões aí, mas já até conversei com outras mentes aí e na verdade eu nem consegui entender qual foi o pensamento do examinador para mim ter alguma palavra errada, ou ele viu alguma coisa que ninguém viu, ou alguém até pode ter visto, me conta, mas a rigor, se eu ler isso aqui, o que está escrito, sem tentar adivinhar, não dá certo. Quer ver? Eu vou mostrar. O engraçado é que a letra D teve o gabarito trocado. Eu não sei, como eu já falei em outras aulas, essa prova 23/1, o pessoal ficou com, acho que os meus alunos ficaram com timidez de mandar a questão para mim, não sei. E eu não pude olhar, geralmente eu ajudo a olhar e mandar recurso.
não sei quem ajudou, mas enfim, a letra D foi alterada, o gabarito, e concordo com a alteração de V para F, é F mesmo. E até descobri como é que dava o valor, o V, depois eu já falo. Agora essa aqui, digitaram uma palavra errada, dá para resolver, mas não dá, se seguir a risco que está escrito aqui, não dá 850, e o gabarito dela está com verdadeiro e não foi alterado. Aí eu não sei se alguém entrou com recurso ou não. Olha só, Pedro vendeu uma bicicleta e o texto é meio estranho, você vai ver. Na matemática financeira, eu tenho meus ressaltos, eu tenho uma certa birra, porque eu acho que quem escreve parece que escreve com o coração e não com a cabeça as questões, e tem várias questões de matemática financeira que para mim tá imprecisa a informação, assim, não tá claro só na cabeça quem escreveu. O pessoal tem que lembrar que não é uma obra literária, liberdade poética em questões de matemática financeira. Mas enfim. Pedro vendeu uma bicicleta por R$ 650,25. Até aí, beleza, entendi. Pedro foi lá e falou, ó, tá aqui essa bicicleta, quanto você vai dar? Não, só pago isso. Então tá, eu vendo por R$ 650,25. Vendido. Puf. Só que deu prejuízo de 15% sobre o preço de compra. Como eu falei anteriormente, então se eu pegar pegar o preço de compra, chamar de C, e pegar 85%, então deu 15% de prejuízo sobre o preço de compra, significa que é o preço de compra reduzido de 15%. E como eu falei aqui no item A, é 1 menos 0,15, que vai dar 0,85. Então o valor de compra, ficou parecendo que é 9. Multiplicado por 0,85, ou seja, reduzido, abatido de 15%, como eu falei, 1 menos 0,15, que nem eu falei no item A, expliquei no item A, abatido de 15%, acabou virando o valor de venda, porque teve uma venda com 15% de prejuízo sobre o preço de compra. E aqui você descobre quanto que o Pedro pagou pela bicicleta antes de revender. Ele comprou e agora está vendendo. Se você fizer essa conta, na hora que você dá pausa e treina a sua conta, vai dar um valor redondinho de R$ 765. Então, ele comprou a bicicleta, acabamos de descobrir, por R$ 765 e vendeu por R$ 650,25, sendo um prejuízo de 15% sobre o valor que ele pagou na bicicleta. Até aí, beleza, galera. Agora vem. Para que tivesse um lucro de 10% sobre o preço de venda, já é estranho. Por que eu vou querer um lucro sobre o preço de venda se eu vendi com prejuízo? O que me interessa é eu conseguir um lucro, eu já vendi a bicicleta, e eu quero um lucro sobre esse preço, quanto ele ter vendido para ter um lucro sobre esse preço de 10%. Eu tive prejuízo de 15% sobre um valor grande, esse é menor e eu vou incidir 10% nele para ter um lucro, eu vou acabar com prejuízo ainda, um prejuízo menor. Mas eu vou acabar tendo prejuízo. A pergunta já é estranha. Parece que existia alguma informação sobre um preço de venda. Ele queria vender por tanto. Ele pagou 700 e quanto? E 65? É isso mesmo? Ele pagou 765, mas queria vender por 800, sei lá. E esse era o preço de venda original. E acabou na pichinha, não conseguiu, o cara negociou, ele acabou vendendo com prejuízo, para se livrar da bicicleta. Mas cadê esse preço de venda, o NIV? Cadê? Então, por falta de opção, eu só posso usar como preço de venda esse valor aqui, porque é o preço que ele vendeu já tendo prejuízo. Que não parece que a examinador queria, mas eu não tenho ideia de quanto era o preço de venda, se não for esse. Mas o que passa a ideia é que ele tinha um valor de venda. Não conseguiu vender, vendeu abaixo. Tão abaixo que teve 15% de prejuízo sobre o preço de compra. E aí ele pergunta, se eu conseguisse 10% sobre o preço de venda que eu estava querendo vender, que eu faço ideia, que minha filha fala, faço ideia, ou melhor, não faço ideia, aí sim eu poderia fazer a conta. Tá? Mas aqui dá para fazer, basta que eu pegue de uma forma estranha que o preço de venda é esse. Né? Porque é o preço que ele vendeu, mas é estranho. Eu queria ter tido 10% sobre o preço vendido com prejuízo. Minha cabeça não parece uma situação muito realista. Também que tem. E ele quis escrever como se colocou personagem, enfim.
alguma coisa saiu pela culatra nessa questão aqui, não vingou. Porque, ó, então eu vou fazer a conta. O preço de venda vai ser R$ 650,25. É o único preço de venda que existe nessa questão, tá? E eu quero 10%, então eu quero ter 10%, eu quero ter lucro de 10% no preço de venda. Lembrando que o preço que eu vou vender vai ser o custo mais o lucro, certo? Que é o preço que eu queria vender. Eu teria que vender por esse V aqui. É o custo. Quanto foi o custo? Ele pagou R$ 765. E ele queria ter um lucro de 10%, seja 0,1 sobre o preço de venda, que foi 650,25. É isso que a questão está falando, por mais estranho que pareça. Vai dar 765 mais 0,1 de 650, que vai dar 65. Né? É só andar a casa para trás, 0,025. Isso aqui vai dar aproximadamente, arredondando centavos aí, 830, né? É só você pegar aqui, ó. 35, é 830,025. Se você colocar em reais, vai dar R$ 830,03 aproximadamente, né? Ou 2 ou 3 centavos, enfim. É esse. Seguindo a risca a questão, ele tinha que vender por R$ 830,03 para ter um lucro de 10%, você vai pegar o custo e ainda ter lucro de 10% sobre o preço que ele vendeu, 650,25. Que é uma pergunta que para mim soa muito estranho. Tá? Então, e o gabarito é com verdadeiro e não foi alterado. Então, eu vou colocar falso, que a minha resposta para mim é falso, um asterisco, colocar aqui, ó, falso, asterisco, discordando, agora, discordando, não concordando, até que eu conserte minha língua portuguesa, não concordando com o gabarito oficial. Pronto. Aberto a discussões aí. Tá? Beleza. Vou deixar aqui tranquilo. Vamos para o item D. A quarta questão da primeira questão. Uma loja vende seu celular. Essa aqui mudou, tá? Já vou mostrar o problema. Mudou o gabarito e para mim eu concordo com a mudança, alteração legal. Não sei se entrar com recurso ou o próprio examinador olhou que a lambança e consertou sozinho, enfim, não sei. Uma loja vende um celular por R$ 1.850 à vista. Então tá ali. Se você comprar ali e pagar à vista, ali, puf, der R$ 1.850 na mão do vendedor, você leva ali e assunto encerrado. À vista. A prazo, vende o aparelho por R$ 2.237. R$ 2.237, tá? A prazo. Continuando, sendo R$ 650 de entrada, R$ 650 de entrada, e o saldo restante em 3 meses. Aqui eu juro que eu fiquei na dúvida, porque eu pensei, será que ele vai ter que pagar 3 parcelas, né? Dividir em 3 vezes o valor restante? Só que a questão ficaria absurda, de grande. E até eu não saberia como foi dividida essas parcelas. Não teria, nem dá para fazer, eu teria que começar a inventar coisa. Aí eu pensei melhor, falei, não, ele deve ficar devendo e daqui 3 meses ele paga, pum, o que faltou. Dá 650 agora, não paga nada no primeiro mês, segundo mês nada, aí no fim do terceiro mês dá o valor que falta. Tá? O problema dessa questão está aqui, ó, nessa quantidade de meses. Por algum motivo alguém digitou errado, pensou errado, sei lá o que fez errado, mas se fosse 2 meses, dava o gabarito na mosca, mas colocou 3 meses e a questão virou falsa. Ó, porque olha só, como que se resolve essa questão? Por que ele deu todos esses valores aqui? Porque quando o juro, primeira coisa que você não pode esquecer, juros só podem ser cobrados sobre valores
devidos. Eu não posso cobrar juros sobre um valor que a pessoa não está te devendo. Então, quando o celular custava 1.850, que é o valor dele mesmo, sem acrescentar juros, e eu paguei 650 na hora, eu não estou devendo mais 1.850. Né? O valor devido aqui é 1.850 menos 650. Então, eu estou devendo só né? R$ 1.200 para o vendedor. Então, os juros incidem sobre valor devido, sobre R$ 1.200. Então, daqui 3 meses, eu vou pagar o 2.237, que representa o valor total, que é o quê? O 650. Agora, quanto que virou esses R$ 1.200? Descobrir quanto que ele se transformou. Basta eu pegar o 2.237, tirar os 650, né? Porque ele falou que no total eu vou pagar 2.237, no final das contas. Só que eu já paguei 650 à vista, ali na hora. E aí você vai encontrar aqui, já fiz essa conta, cadê? Aqui, 1.587. Meio bagunçado aqui meu rascunho. R$ 1.587. Ou seja, esse 1.200 acaba se transformando, devido aos juros compostos, em 1.587. Porque os 650 eu já deixei na mão dele. Sobre esse valor, 650 não incide juros. Incide juros sobre o valor devido. Como o celular custava mesmo 1.850, eu dei 650, eu fiquei devendo 1.200. E é sobre o 1.200 que ele vai jogar. E aí no final eu vou pagar completo, que é o 150 mais esse valor que foi acrescido de juros, 2.237. Ou seja, o 1.200 acrescido de juros virou esse 1.587, que somado com os 650 que eu paguei na hora, vira o 2.237. Perceberam? Então, é 1.200 virando 1.587 devido a 3 meses de juros compostos. Como eu expliquei na letra A, o que facilita até interpretar a questão, eu vou pegar o valor inicial de 1.200 e multiplicar por 1 mais a taxa de juros. Só que a taxa de juros vai incidir quantas vezes? É ao mês, hein? Ele falou aqui, não falou? Juros mensal. Juros compostos mensal. Então, eu vou pegar o 1.200, incidir juros, multiplicar por 1 mais I. Aí vai virar o valor após esses juros, que nem eu ensinei no item A. Olha como fica mais fácil. Aí esse valor, sobre esse valor, já com os juros incididos, eu vou incidir juros nele. Então, vou multiplicar ele por 1 mais I, virar 1 mais I ao quadrado. Aí, sobre esse valor, tem o terceiro mês, incide juros de novo sobre ele, fica vezes 1 mais I ao cubo. E aí vira o 1.587. Se você passar o 1.200 dividindo, aí você dá pausa e faz a conta, você vai encontrar... Cadê? Nossa, que bagunça que eu fiz isso aqui, eu fiz com pressa. Aqui, 1,3225, exatamente. 1,3225. E aqui o problema morreu. Porque para eu achar o I, que é o que ele quer, que é a taxa de juros, eu preciso tirar a raiz cúbica dos dois lados. E ninguém merece fazer a raiz cúbica de 1,3225. Raiz quadrada você vai ver que sai de boa. Mas ele colocou 3 meses. E aí você chegaria, eu fiz aqui, eu admito, eu usei calculadora, não fiz a raiz na mão, a raiz cúbica de 1,3225. Até tentei fazer, ver se dava algum jeito, fatorei e não dá, né? Porque você vai ver, eu vou fatorar o 13.225. E não dá nada ao cubo, não dá um valor exato. Eu usei a calculadora e deu aproximadamente 1,098. Aproximado, porque 097, blá blá blá. E aí você tira 1, passa 1 subtraindo, fica 0,098, o que é 9,8% de juros compostos. E não 15%. E ainda entrava uma conta inviável. Né? Qual que era? Aí eu testei alguns outros dados, né? Fui tentar fazer engenharia reversa para dar 15% e percebi que se fosse 2 meses e não 3, aí aqui em vez de 3 ficaria 2. Ó, vou colocar aqui. Caso fossem 2 meses em vez de 3 meses. Tá? Realidade alternativa. Tá? Aí eu teria 1 mais I
ao quadrado igual a 1,3225. E se você fatorar, que agora eu tiraria a raiz quadrada. Se você fatorar o 1000, aí você faz fatoração, você sabe, né? Põe a barrinha, só vou colocar o 13.225, cadê? Você encontra 5 ao quadrado vezes 23 ao quadrado, ó, 2 quadrados perfeitos. Então, a raiz de 13.225, aqui dá para fazer de boa, dá 5 vezes 23, que adivinha, dá 115. Como aqui era 1,3225, você tinha 4 casas decimais, quem não usa calculadora já percebeu que quando você tira a raiz quadrada de um valor e dá exato, um valor sem casas decimais, aí tem 4, ele fica com 2 casas decimais. Não dá raiz exato, eu digo assim, sem dízimo. Então, aqui ficaria com 2 casas decimais, seria 1,15, e o i daria 0,15, que seria 15%. Ou seja, se fossem 2 meses, né? Fosse ou fossem? Acho que é se fosse, né? Ah, o português aqui hoje tá... Porque fora no de existir, né? Faz 2 meses. É que passaram 2 meses, mas aqui é de existir. Gente, português eu vou ficar na dúvida. O professor de português vai me matar aqui depois. Eu tenho que dar uma estudada. Então, o que eu quero dizer, mas a parte de matemática, confia em mim. Português não confia muito, não. Daria exatamente os 15%, o gabarito seria verdadeiro. Porém, ele colocou 3 meses, então passou a ser falso. Então, o meu gabarito é VFFF. VFFF.